Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem? Tudo jóia? Eu desejo, faço votos e oro para que sim. Nós estamos iniciando a leitura e a reflexão do capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo João, e eu quero ler com você a partir dos versos, ou do verso de número 1 até o número 7, que diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilato respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. O contexto dessa narrativa é o julgamento de Jesus, o julgamento e a acusação de um homem inocente, ou um homem que estava sendo condenado porque afirmou e reivindicou ser o Filho de Deus. Pilatos, ele era o prefeito da província romana na Judéia. Ou seja, ele tinha autoridade política e era encarregado de arbitrar, dirigir e condenar um eventual crime em Jesus de Nazaré. Mas, entretanto e todavia, seu parecer é direto e objetivo. Este homem não cometeu nenhum crime contra Roma. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que Jesus não cometeu crime contra Roma, Jesus não cometeu crime contra nada e nem ninguém, porque Jesus é santo em sua essência. Mas Pilato vai dizer: eu não vejo nele culpa, eu não vejo nele crime, eu não vejo nele nenhuma transgressão que exija que eu o execute, que eu cumpra nele a condenação capital. São vocês que dizem que ele deve ser crucificado e morrer, não eu. Pilatos deixa claro que, com essa fala, que quem condenou Jesus à morte foi o Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso Judaico, que o considerou um falso Messias, um falso Cristo, um blasfemo, um herege, alguém que estava ofendendo a santidade de Deus, reivindicando e afirmando ser filho dele, filho de Deus. Muitas pessoas, alguns estudiosos, dizem que a divindade de Jesus é uma construção que aconteceu depois, de forma mais tardia, que naqueles dias não se imaginava que Jesus fosse Deus, mas um líder político e revolucionário. Os evangelistas, que são os biógrafos de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos e João, pensam diferente. O próprio João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diz também que o Verbo existe antes de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele conclui: o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
A expressão Filho de Deus atribuída a Jesus não é apenas um título político ou religioso, como é um título religioso ao se referir ao César ou aos Césares em seus tempos. Era muito costume falar que o César é o Filho de Deus para lhe conferir autoridade e poder. Mas essa expressão atribuída a Jesus, não. Ele mesmo disse: eu sou Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Esse foi o crime de Jesus. Classificado pelo Sinédrio de blasfêmia, que o levou à cruz, que o levou à condenação, que o levou à morte. E quais são as lições que a gente pode tirar desse texto? A primeira lição que eu tiro deste texto é que esse tribunal, embora fosse um tribunal totalmente irregular, acusando um inocente, ele também é o tribunal que dá início à redenção da humanidade. Ok? O que começa muito mal termina com uma redenção da humanidade. Segunda coisa que eu aprendo neste texto é que, embora Jesus tenha sido acusado pela religião de seu tempo e condenado pelo governo, por Roma, foi da vontade do seu Pai que ele passasse por isso. Porque na sua inocência ele absorveu ou ele libertou um monte de pessoas que eram criminosos. Ele libertou a mim, libertou você e libertou a todos nós, seres humanos. Então, a crucificação de Jesus foi um projeto voluntário dele e do seu Pai para a remissão do mundo. Que Deus abençoe você e sua casa, e que você faça valer a pena esse sacrifício de Jesus. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.